Marcos capítulo 6, versículo 35 até o 52. O texto diz o seguinte: ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado, já é tarde, mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmo alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães você tem? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para os céus e os abençoou. Então, à medida que iam partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes, para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos de pães e peixes que sobraram. E os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando os avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Em seguida subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Oremos ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra, palavra eficaz, palavra que nos traz alimento, palavra que mata a nossa sede, palavra que mata a nossa fome. Que nessa noite os nossos corações estejam sedentos, Pai, não do alimento dessa terra, não da água dessa terra, mas daquilo que o Espírito pode trazer para nós. Que em nome de Jesus, essa palavra traga aos nossos corações no mínimo 30 e no máximo 100 por um, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ainda dentro do tema da soberania de Deus, o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que controla todas as coisas e o Deus que está em todos os lugares através da sua tremenda onipotência. Eu quero levá-los a pensar comigo de o quanto Jesus faz parte da nossa vida e qual o valor que nós estimamos em ter Ele em nossa vida. Então, para isso, é muito importante eu fazer uma pergunta para vocês, para que nós possamos refletir. E a pergunta é: será que realmente conhecemos Jesus e discernimos o seu propósito em nossa vida? Meus irmãos, quando nós aprendemos quem Cristo é, nós conseguimos descansar em sua soberania. A nossa caminhada com Cristo, ela se torna mais firme, ela se torna mais tranquila.
Isso não significa que nós vamos deixar de enfrentar lutas, vamos deixar de ter fracassos ou dificuldades. Mas quando nós temos esse conhecimento sobre quem Cristo é, e a importância que Ele tem em nossa vida, nós vamos aprender a atravessar, não esqueça dessa palavra, nós vamos aprender a atravessar cada etapa da nossa vida, confiando que é Ele quem governa a nossa vida e está conosco. Na verdade, nós, quando entendermos quem Cristo é, quem Deus é para nós, nós vamos entender que Ele é soberano em qualquer situação da nossa vida. Quem vive com Cristo não desfruta apenas de alguns momentos com o Senhor, mas quem vive com Cristo tem a certeza da sua perene presença na sua vida. Em todos os momentos, em todas as situações, nas vitórias, nas derrotas, nós sabemos que Deus está lá. Na escassez, na saúde, na enfermidade, Ele sempre permanece conosco. Existe um dos textos mais belos das Sagradas Escrituras, onde o profeta Isaías quase declara um poema com essa frase. Em um meio que, diante de uma situação que Israel está se sentindo desamparado, que Israel pensa que o Senhor não está consigo, e é um pensamento comum nosso, diante de muitas etapas da nossa vida, muitas situações difíceis, até mesmo quando pecamos, nós pensamos que Deus não está conosco. Israel, diante dessa situação que o profeta Isaías vai declarar essas palavras, estava exilada, estava distante da sua terra, estava distante do templo, estava desamparada, e vem uma palavra de graça e de consolo sobre a nação. O livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, diz o seguinte: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Deus está falando através do profeta Isaías sobre o amor, quem sabe, mais profundo da terra. Um amor onde existe muito apego de um filho e de uma mãe. Ainda num período muito significante, que é no período da amamentação. Quando existe uma dependência extrema do filho para com a sua mãe. E o Senhor usa um contraste, algo que possivelmente é ilógico. Há como uma mãe que amamenta o filho, que ama o seu filho, esquecer-se dele. E o Senhor continua dizendo, por mais que esse devaneio possa acontecer, eu jamais me esquecerei de vocês. O Senhor está dizendo que por mais de algo absurdo, improvável que possa acontecer nessa terra, de uma mãe com a fidelidade para com o seu filho, Deus diz para a nação de Israel, mas eu sou mais fiel do que uma mãe que dá de amamentar para a sua criança. O Senhor está dizendo para Israel que eu jamais irei abandonar vocês. Por mais que você esteja nesse vale, por mais que você esteja nesse cativeiro, nessa situação que se sente desamparado, Deus estava dizendo para Israel, eu jamais te abandonei. E essa verdade, igreja, é para nós. A soberania de Deus, a sua glória nos abraça todos os momentos da nossa vida. Por mais difícil que seja, Deus sempre estará conosco.
Por isso, meus irmãos, a importância de nós compreendermos quem Cristo é. Nós compreendermos, será que de fato nós estamos valorando Cristo em nossa vida como deveríamos? A maneira que nós respondemos a pergunta de reflexão que eu fiz a vocês logo no início vai expressar se de fato nós cremos que Deus está conosco em todos os momentos. Que se Deus vai responder, que se nós confiamos que o nosso Deus é um Deus de milagres, e também vai responder se nós acreditamos que Ele é poderoso para nos salvar em meio à multidão dos nossos pecados. O texto que eu trouxe para vocês nos traz um relato muito interessante. Na verdade, são dois relatos, e nessa noite eu dividirei esses dois relatos para entendermos o que Cristo está gerando nos seus discípulos. Do versículo 35 ao 44, o escritor, o evangelista Marcos, ele nos conta sobre a primeira multiplicação dos pães. Jesus, ele era seguido por muitas pessoas. Aonde Jesus estava, muitas pessoas estavam ao lado dele, porque queriam ouvir a sabedoria que ele tinha, queriam ver os milagres, ou até, quem sabe, ser impactado por um dos milagres que Jesus fazia. E eles estavam tão absorvidos pelas palavras de Jesus, pelos milagres que Jesus fazia, que eles perderam o tempo. Então Jesus percebe que o povo tem fome. Eu quero dizer para você a primeira coisa que Jesus percebe quando você tem fome. Que o Senhor Jesus percebe as suas necessidades sem você falar alguma coisa. O Senhor sabe da dependência que existe do homem para com Ele. Mas a grande questão aqui é os discípulos. A grande questão não é o milagre, não é a multiplicação, mas são os discípulos. Porque diante dessa situação, o Senhor Jesus faz uma pergunta. O Senhor sabia que precisava alimentar a multidão e de repente ele olha para os discípulos, não que ele não soubesse o que ele faria, mas ele pergunta para os discípulos: o que nós vamos fazer agora? Existe uma multidão para ser alimentada. Não há como eles voltarem. O que nós vamos fazer? São 5.000 homens. De acordo com o escritor, era uma sociedade patriarcal. Por isso que eles falavam e contavam somente os homens. Mas vamos dizer aqui que tinham mais de 10.000 pessoas que precisavam ser alimentados. Então os discípulos, apavorados com essa pergunta de Jesus, o que faremos? Em algumas versões, o escritor vai traduzir o seguinte, eles vão responder o seguinte para o Senhor: nem com 200 denários nós conseguiríamos alimentar essa multidão. 200 denários são 200 dias de serviço. Nós vamos conseguir alimentar todo esse povo. Sabe, meus irmãos, esse versículo 37 tem a ver com o que o Senhor faz conosco muitas vezes em nossa vida. O Senhor sabe o que vai fazer conosco. O Senhor sabe o milagre que vai operar. O Senhor sabe a solução para a nossa alma, para o nosso problema. Mas assim como o Senhor estava fazendo com os discípulos, Ele faz conosco. O Senhor estava provando a fé dos discípulos. Isso não quer dizer que o Senhor não sabia, a fé deles é óbvio que Ele sabia. Mas o Senhor estava mostrando para os discípulos o quanto eles tinham uma pouca fé. O quanto eles ainda não entendiam o poder de Deus. É uma coisa absurda, porque eles dizem para aquele que é impossível, que não é possível, o impossível fazer um milagre. Eles dizem: não, Jesus, não é possível nós alimentarmos essa multidão.
O Senhor queria denunciar para os discípulos que o coração deles tinha pouca fé. Meus irmãos, nós vivemos inúmeras situações assim na nossa vida, que nós estamos diante de algumas situações e Deus está conosco naquelas situações. Deus sabe o que vai acontecer naquelas situações, mas o Senhor joga a bola para nós, para que nós venhamos entender que fé que nós temos. Porque muitas vezes nós fazemos como os discípulos. Achamos que Deus não tem poder de operar o milagre que nós precisamos. Porque verdadeiramente nós não estamos reconhecendo Deus em nossa vida. Nós não estamos reconhecendo o que Ele pode fazer em nossa vida. Existe um texto muito interessante de Paulo à igreja de Filipos, que está na carta aos Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 13, onde Paulo aqui falando sobre a santificação, que é o Senhor que opera em nós a santificação, mas também existe a mutualidade, quando o homem também trabalha para que aconteça essa santificação. Então Paulo ele vai dizer o seguinte: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Deus não está trazendo uma mensagem triunfalista, onde que o homem tudo pode, vai conseguir todas as coisas. Não, meus irmãos. Ele fala sobre essa mutualidade, entre essa sinergia que acontece entre Deus e o homem, esse trabalho de santificação. É onde Deus coloca no homem o início da santificação através do seu Espírito. E o homem trabalha junto com o Espírito Santo para que mantenha essa santidade, essa santificação. E eu digo para vocês que a fé é a mesma coisa. É Deus quem coloca a fé no homem. É Deus que ativa a fé do homem. E como Ele ativa muitas vezes, Marcos, colocando situações impossíveis em nossa vida. O Senhor não quer, meus irmãos, que você opere um milagre, você não tem poder para isso. Mas o Senhor quer que você, olha para mim, que você apresente para Ele exatamente o que você tem. Aqueles homens acharam 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 10 mil pessoas. Era insignificante. Muitas vezes o nosso problema, a nossa situação é muito grande, o que nós temos em nossas mãos é insignificante. Mas o Senhor quer que mesmo nós olhando para as nossas mãos e tendo 5 pães e 2 peixes, que é tão insignificante diante do nosso problema, nós creiamos que Ele é o Deus que tem poder de fazer todas as coisas. Nós precisamos reconhecer quem Cristo é. Nós precisamos reconhecer o que Ele pode fazer em nossa vida. Só que muitas vezes nós olhamos para a falta que temos. Muitas vezes nós olhamos para a falta de capacidade que temos de fazer e esquecemos de olhar para Cristo. O que o Senhor espera de você e de mim, quando Ele pergunta o que faremos. Ele espera uma resposta de fé e de obediência. Marcos, o que você tem? O Senhor não quer que o Marcos responda: Senhor, é muita gente, não tem como. Quem sabe o Senhor pergunta: o que você tem nessa noite? Não diga mais para o Senhor que é impossível, dizendo que não tem como. Apresenta o que você tem, dizendo: eu tenho apenas 5 pães e 2 peixes. E quando você diz que tem 5 pães e 2 peixes, você reconhece que a sua fé é limitada. Você reconhece que, quem sabe, o pecado tem triunfado sobre a sua vida. Você reconhece que, quem sabe, não tem poder de vencer algumas coisas. Mas quando você reconhece isso, você diz: meu Deus, eu sei que você é poderoso e gracioso sobre a minha vida e tem a capacidade de com 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão. O que faremos?
O Senhor várias vezes perguntou para você, meu irmão, o que faremos? O Senhor não quer que você faça. O Senhor quer que você tenha fé e obedeça. O Senhor quer que você confie. Nós precisamos colocar a nossa vida, as nossas limitações, os nossos dons que são pequenos demais nas mãos de Cristo, para descobrirmos que Ele é suficiente, para descobrirmos que Ele é poderoso, para descobrirmos que Ele é o Deus de milagres. Essa é a primeira parte da história. Marcos, assim como João, fazem uma ligação entre a primeira e a segunda história que nós lemos. A partir do versículo 45 até o 49, nós vamos ver que Jesus fica em terra e pede para os discípulos irem para o barco. Preste atenção. Eu quero que você agora pare tudo que você está pensando. Eu sei que tem gente que está pensando assim, o que eu vou jantar quando comer em casa? Quando chegar em casa. Como vai ser o jogo do Brasil amanhã? Para com esse pensamento intruso agora. Escute o que eu vou ler aqui. Versículo 45. Logo em seguida, logo após a multiplicação dos pães, Jesus insistiu. Diga comigo, insistiu. Mais uma vez, insistiu. Isso aqui tem algo de muita importância, igreja, para que nós entendamos. Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, preste atenção, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que eles estavam em apuros, remando com força, lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles. Mas quando avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. A segunda divisão do texto nos mostra que Jesus está conosco nas tempestades da vida. O que me chama a atenção é o versículo 45. Jesus insistiu que eles entrassem no barco. Marcos, Jesus, através da sua onipresença, ele não sabia que os discípulos iriam enfrentar uma tempestade, sabia. Isso não quer dizer que o nosso Deus não é bondoso. Isso não quer dizer que o nosso Deus não é amoroso. Isso não quer dizer que o nosso Deus não cuida de nós. Isso quer dizer que as tempestades da vida, meus irmãos, são inevitáveis. Isso quer dizer que muitas vezes, para nós chegarmos a um destino, nós vamos embarcar no cais. E durante o nosso percurso até o outro local, nós vamos enfrentar tempestades na vida. O Senhor nos mostra que Ele está conosco até nas tempestades da vida. O Senhor sabe o que nós vamos enfrentar. O Senhor sabe os medos que nós vamos ter enquanto estivermos aqui na terra. Mas a promessa é: eu estou com você até nas tempestades da vida. O texto nos mostra que o Senhor não nos poupará das tempestades, mas Ele nos mostra que Ele estará conosco. Que para nós passarmos de um lugar ao outro, irmos de um destino ao outro, nós vamos enfrentar intempéries, vamos enfrentar dias maus, mas Ele estará conosco. O texto nos traz coisas preciosas.
Jesus vê os discípulos em apuros. Jesus nos vê em apuros, igreja. Nessas tempestades que nós enfrentamos, Ele vê o que nós estamos passando dentro de casa, vê o que nós estamos passando nas nossas guerras interiores, Ele vê o que nós estamos passando. E o texto diz que Jesus viu os discípulos em apuros, remando contra a maré. E Jesus vem sobre as águas. Isso nos mostra a soberania de Deus sobre as tempestades. Jesus é maior do que as tempestades da sua vida. Ele anda sobre a tempestade. Ele é mais forte do que o vento. E existe uma particularidade que nós só entendemos lendo o texto no original. O texto vai nos dizer que Jesus iria passar por eles. O significado desse passar por eles não quer dizer que Jesus iria passar por eles e não iria socorrer. Mas o significado desse passar por eles é passar com a sua glória por cima deles. Nas tempestades da vida, o Senhor passa com a sua glória sobre o seu povo. É o Deus que não desampara. Quem sabe, meu irmão, você está gritando, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, o Senhor passou de mim. Não, o Senhor não passou e deixou você para trás, não. Ele está passando com a sua glória, com o seu poder e mostrando que Ele é o Senhor sobre a tempestade. Nós temos as tempestades, mas o Senhor está conosco. Nós temos os dias maus, mas o Senhor está conosco. Quem sabe você está passando por alguma nesses dias, nesses meses, nesse ano, nesses anos. Eu quero dizer para você que Ele está com você, meu irmão. É a promessa. Mas Ele não apenas está com você. Ele está mostrando: eu sou Deus sobre a tempestade e eu passo com a minha glória sobre a sua vida e não vou te desamparar. E a segunda divisão, ainda como se fosse 2b, do versículo 50 até o 52, que é a tônica dessa ministração. Será que de fato reconhecemos Jesus em nossa vida? Todos ficaram aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus disse: não tenha medo, coragem, estou eu. Essa palavra no original é muito conhecida no Antigo Testamento. O escritor vai dizer que Jesus diz: não tenha medo, eu sou. A mesma palavra que o Deus poderoso usou para Moisés, quando ele perguntou: o que eu direi para o povo que tu estás me enviando? Diga para o povo que o eu sou te enviou. É isso que o Senhor está dizendo para esses discípulos: eu sou o Deus que caminha sobre a tempestade. Eu sou o Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Eu sou o Deus que vai socorrer vocês das aflições da vida. Em seguida subiu no barco e o vento parou. E os discípulos ficaram admirados. Meu irmão, eu quero dizer para você que se Jesus ainda não entrou no barco da tempestade, Ele vai entrar no barco. Ele vai entrar no barco. Essa tempestade vai parar. Mas o nosso problema é o coração. O nosso problema é a teimosia. O nosso problema é que nós não entendemos quem é Jesus. O versículo 52 denuncia o coração dos discípulos e denuncia o nosso coração. 52, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. Os discípulos viram Jesus multiplicando pães, 5 pães e 2 peixes, e estavam no barco ainda não entendendo o que Jesus tinha feito. Porque o coração deles era endurecido.
O problema nosso é a dureza do coração. Sabe o que isso representa para nós, meus irmãos? Que nós podemos vir na igreja 20 anos, 15 anos, 50 anos, 1 mês, 2 meses, e não entendermos quem é Jesus. Vamos ver milagres, vamos ver Jesus salvando, vamos ouvir testemunhos. Existe um testemunho na igreja que é tremendo. Há 20 anos atrás, mais ou menos, uma irmã chegou para um homem que estava na sarjeta, embriagado. Ele era alcoólatra, ele estava chapado do álcool. Ela olhou para ele e disse assim: posso orar por você? Ele disse: pode. Ela colocou as mãos sobre ele. Falou assim: em nome de Jesus, a partir de hoje a sua vida vai mudar. E naquele momento a cachaça saiu da vida dele, irmão, literalmente. Aquele homem que estava embriagado, ele voltou em si. E hoje ele é uma nova criatura. Se vocês querem saber quem é o irmão Ademar, lá de Dois Irmãos, pergunte para ele o testemunho dele. Nós podemos ver milagres como esse, mas não entendemos ainda quem é Jesus, porque o coração está endurecido. Os discípulos estavam com o coração duro. Os discípulos não entendiam quem era Jesus. Tanto é que eles viram Jesus andando sobre as águas e pensaram: é um fantasma. Não creram que podia ser o Filho de Deus. Aquele que eles estavam andando há tanto tempo, eles dormiam, levantavam, conversavam com Jesus, eram discipulados por Jesus, ouviam as palavras mansas de Jesus, o coração deles era tocado por Jesus, eles choravam na presença de Jesus, mas não conheciam Jesus. O nosso problema, irmãos, é não conhecer Jesus. O nosso problema, nós até nos emocionamos, até choramos, até erguemos as mãos e falamos: uau, que culto tremendo, mas saímos lá para fora e não conhecemos Jesus. Sabemos que Ele faz milagres, sabemos que as palavras são de vida. Os discípulos sabiam, mas não conheciam Jesus. Conhecer Jesus é entender que Ele é o Filho do homem. É entender que Ele é o Filho de Deus. É entender que Ele morreu numa cruz. Mas Ele não apenas morreu e ficou no sepulcro, está lá no sepulcro até hoje, mas crer em Jesus é saber que ao terceiro dia o Pai mandou o Espírito, e o Espírito ressuscitou Jesus, e Ele ascendeu aos céus, esteve na terra por 40 dias com os apóstolos, e subiu aos céus, e hoje está à direita do Pai, com o nome sobre todo o nome. É reconhecer que Jesus é poderoso para nos salvar. É reconhecer que Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados. Só que o nosso problema, o ministério pode subir. Não é que o ministério vai subir, o nosso problema é outro. O nosso problema é que nós, quando recebemos de Jesus a pergunta: e agora? O que nós vamos fazer? Nós respondemos como os discípulos: é muita gente, não tem como, é impossível. Quem sabe você tem olhado para a sua vida hoje, meu irmão, tem olhado para alguns pecados que você não tem conseguido vencer. Que sabe, você tem olhado para a sua vida hoje e tem dito: poxa, Marcos, é muita coisa. Mas eu faço a mesma pergunta que o anjo Gabriel fez para Maria na anunciação: será que existe algum impossível para Deus? Sabe o que o Senhor quer de nós nessa noite?
que nós venhamos apresentar as nossas mãos. E sabe o que vai estar nas nossas mãos? A fragilidade. Diante do grande problema, diante dos grandes impossíveis, a fragilidade. E a fragilidade é representada por 5 pães e 2 peixes. Mas o Senhor quer alimentar com esses 5 pães e 2 peixes que estão nas suas mãos nessa noite uma grande multidão. E não vai apenas alimentar uma grande multidão. Ele vai fazer sobrar 12 cestos cheios. O Senhor quer apenas que nós tenhamos uma fé obediente. O Senhor quer apenas que nós reconheçamos quem Jesus é.